E aí, amigos e amigas, estamos trazendo algumas notícias desse dia 12 de junho de 2024, Dia dos Namorados. Parabéns, namorados! Começamos com notícias do Rio Grande do Sul. Uma boa notícia aos gaúchos, que a estação rodoviária de Porto Alegre retoma viagens interestaduais nesta quinta-feira. Também que entregas do cartão com recursos doados via Pix ocorrem em 16 municípios nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. Já o Rio Grande do Sul recebe doação de leite materno para hospitais que estão com estoques reduzidos. O governo gaúcho também firma um termo de cooperação para doações a centros de acolhimentos em Porto Alegre e Canoas. Uma pesquisa mostra que 63% das indústrias gaúchas consultadas, afetadas pelas enchentes, sofreram paralisação de atividades. Um leilão de parceria público-privado dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo foi adiado. Em Porto Alegre, abrigos que acolhem animais terão isenção de tarifa de água. Após as enchentes, a Ceasa retorna à sua sede, que é no bairro Anchieta, já a partir desta segunda-feira, em Porto Alegre. Também em Porto Alegre, a Defesa Civil atende mais de 1.500 famílias na região das ilhas. Falando do agro, a declaração de rebanho tem prazo prorrogado para 31 de julho aqui no Rio Grande do Sul. Falando de futebol, amanhã, quinta-feira 13, o Internacional vai enfrentar ao São Paulo. Já no Rio, o Flamengo vai enfrentar ao Grêmio. Os dois jogos serão às 20 horas pela Série A do Brasileirão. Terminamos no dia de hoje 1-1, um empate lá nos Estados Unidos, entre a seleção dos Estados Unidos e a seleção brasileira. Recorde de público, mais de 60 mil pessoas assistiram ao jogo. O uniforme da seleção dos Estados Unidos tinha o seu número, as cores do arco-íris, pela diversidade de gênero. A nossa campeã e a rainha do futebol, a Marta, estava assistindo o jogo. Já na economia, o dólar fecha a R$ 5,40 e a Ibovespa caiu 1,40% com risco fiscal após a fala do presidente Lula. Já a CGU diz que vai investigar possíveis irregularidades em importação de arroz pela Conab. O Supremo decide que a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não deve ser menor que a inflação. Já a nova presidente da Petrobras diz que deve mudar diretores da empresa até a próxima semana, uma vez que muitas outras mudanças já houveram após a fase de transição pela diretora substituta do anterior. Os deputados também aprovam uma urgência de um projeto que equipara aborto ao homicídio. Durante uma saidinha, detentos foram presos em casas de prostituição. Lá no interior de São Paulo, uma comissão aprovou a PEC que pune o usuário de drogas e manda um recado ao Supremo Tribunal Federal. Também a Câmara aprovou a criação de um cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher. E também, ainda em regime de urgência, aprovou o projeto que proíbe delação premiada de presos. Já o BNDES dobra repasses à União para ajudar no esforço fiscal. Quem anuncia é o presidente do banco.
O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas do governo Lula no ano de 2023. A Câmara aprovou em 20 segundos a urgência do texto que equipara aborto a homicídio. O governo anulou o leilão do arroz após suspeitas sobre empresas. Como você sabe, o secretário pediu demissão, mas a CPI deve acontecer, porque irregularidades aconteceram e têm que ser apuradas. Já a inflação brasileira fica acima do esperado, com alta de alimentos. É o impacto nas cheias do Rio Grande do Sul. Uma nova joia diz que apareceu a ser negociada pelo algum assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, segundo a PF. E Bolsonaro diz: desconheço esta joia. Já o coronel Mauro Cid e o seu pai serão intimados a depor na Polícia Federal sobre essa nova joia encontrada. O presidente Lula diz que brasileiros precisam criar vergonha e desenvolver inteligência artificial. Também temos novos passos desse leilão que o governo diz que vai acontecer. Ele ainda não desistiu da ideia da importação de arroz. O dólar teve a quarta alta seguida após esse fechamento a R$ 5,40. Após uma enchente em Porto Alegre, a ansiedade 100% das pessoas com renda familiar abaixo de R$ 1.500. Mas eu acho que são não só essas pessoas, muitas outras devem estar com essa ansiedade à flor da pele. O presidente Lula disse: estamos arrumando a casa e colocando contas públicas em ordem. O fundador do MST, o Stedley, ele afirma que o presidente Lula está em dívida com a reforma agrária e dá nota 3 à sua gestão. A Polícia Federal indicia o ministro das Comunicações do governo Lula, o Juscelino Filho, por suposto esquema de desvio de emendas parlamentares. O presidente Lula volta a defender a exploração do petróleo na margem equatorial. A Rede Globo, ao transmitir o show liderado pela Luísa Sonza, Salve ao Sul, no domingo à tarde, teve a pior audiência do ano de 2024. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou pela 10ª vez o inquérito das milícias digitais, que foi iniciado em 2021. Na gestão anterior, tinha um gabinete que eles chamavam o Gabinete do Ódio, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas agora existe o Gabinete da Ousadia, organizado pela SECOM, e se reúne com petistas todos os dias de manhã, a partir das 8 horas, no Planalto, com influenciadores, para tratar de metodologias de serem aplicadas nas redes sociais. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal, registrou uma ocorrência policial de ameaça de morte na 96ª Delegacia de Polícia de São Paulo. Segundo ele, houveram ameaças no dia 23 e no 31 de maio. Já o governo Lula alocou R$70 mil para novos tapetes nos palácios, a serem colocados no Palácio do Planalto e da Alvorada. A TV Brasil, a estatal que nós pagamos, está com uma audiência muito baixa. Tem quase 2.000 funcionários e um orçamento de R$860 milhões neste ano de 2024. Principalmente aquele programa, o Sem Censura da Cissa Guimarães.
atingiu 0,18% de audiência. A filha da Xuxa, a Xaxa, ela lançou uma marca de roupa caríssima. E a internet não perdoa e diz que só para pessoas magras. E ainda dizem que não é aquela coisa. Sobre a guerra Rússia e Ucrânia, uma empresa russa oferece uma recompensa de $168 mil para quem abater o primeiro jato F-16 na Ucrânia. Essas são algumas notícias que nós temos do dia de hoje. Se novas acontecerem, nós estaremos aqui para divulgar. Mas eu deixo que vocês comentem, deem a sua opinião. E se acharem por bem, se inscrevam no canal do YouTube de Pepe Severo. Temos edições diárias e dos mais variados assuntos.